Olá, meu nome é Amanda Damasceno e aqui nesse vídeo eu vim te contar um pouco sobre a TISE, Terapia de Integração Somato-Emocional, ou também carinhosamente chamada de Terapia de Alma. A TISE ela tem uma abordagem integral do ser humano, então ela olha para várias facetas que o ser humano tem: corpo físico, corpo emocional, corpo mental, energético e espiritual. Lembrando que toda vez que a gente fala espiritual, termos de alma, a gente não está correlacionando com nenhum termo religioso. A TISE simplesmente acredita que a gente é um ser humano capaz de fazer uma conexão com uma força muito maior, seja ela Deus, o universo, várias pessoas dão nomes diferentes para essa força maior, para essa inteligência maior. Então, aquilo que transcende a mente, a gente chama de espiritual. Na TISE Online, que é feita à distância, a gente divide a sessão em 3 etapas principais. Primeira coisa, a gente se conecta pelo Zoom, um aplicativo gratuito. Eu mando o link para o paciente, seja por e-mail, seja por WhatsApp antes da sessão, e a gente combina de se encontrar pelo Zoom no determinado horário. A primeira etapa da sessão é uma conversa inicial, onde eu escuto do paciente aquilo que ele se sente confortável em compartilhar, que ele quer trazer para a nossa sessão. Os principais pontos que estão fazendo ele procurar ajuda, né? Então é uma etapa onde a gente se conecta, onde a gente se conhece. Eu escuto quais são os principais desequilíbrios que estão acontecendo ali. Seja uma ansiedade, seja uma dificuldade de colocar algum aspecto da vida para fluir. Às vezes a pessoa se sente muito perdida no trabalho, com relação à família, alguma coisa que está tirando o bem-estar ali. Então são os principais pontos que a gente precisa trazer para a sessão para promover bem-estar, paz de espírito. A partir daí a gente vai para a aplicação da TISE. À distância, esse processo é feito em desdobramento por parte do terapeuta. Então, como que isso acontece, né? A TISE ela é feita através de uma conexão entre o inconsciente do paciente e o consciente do terapeuta. Como é que a gente faz? Eu coloco uma música, compartilho essa música com o paciente. Eu sempre indico que usem um fone de ouvido, que é para a gente reduzir todo o ruído externo, conseguir se concentrar na energia e na conexão que a gente está fazendo ali durante a aplicação da TISE. E a gente fecha a câmera, porque todo esse processo é feito de olhos fechados. Eu peço para o paciente se deitar em algum lugar que seja confortável para ele. E é importante avisar, né? Quem está em volta ali, às vezes está dentro de casa, onde tem mais pessoas, pedir para as pessoas não interromperem durante esse processo. Então, são mais ou menos 30 minutos, 35 minutos de aplicação da TISE. Eu passo algumas orientações, né, no fone de ouvido, eu vou falando ali, coloco uma música e depois a gente fica em silêncio nesse período de tempo. O que é o desdobramento? É quando a energia do terapeuta vai até onde o paciente está. Não importa, eu tenho pacientes em Portugal, tenho pacientes nos Estados Unidos, atendo várias pessoas que estão bem longe de onde eu atendo no meu consultório. Às vezes eu preciso fazer algumas viagens, eu também atendo quando eu estou viajando. Então, quando a gente trabalha com a energia e com a parte espiritual, o espaço físico, o contato físico, ele não é necessário. Apesar de eu fazer a TISE também presencial, o online funciona da mesma maneira. A única diferença é que numa sessão presencial eu dou toques bem sutis na região da cabeça, do tronco e dos pés do paciente, então a pessoa sente esse toque físico. Numa sessão à distância, esse toque ele é sentido de uma maneira bem mais sutil, mas muitos pacientes sentem, teve uma hora que eu senti que teve uma pressãozinha na minha cabeça, ou no meu pé, ou uma região do meu corpo ficou mais quente, então é essa presença de um modo diferente. O que acontece então durante um processo de aplicação da TISE? Acontece um fenômeno que a gente chama de channeling. O inconsciente do paciente começa a se comunicar com o consciente do terapeuta e algumas coisas começam a ser trazidas às claras. Então, muitas vezes o paciente está passando por um processo emocional, mental, ansiedade, depressão, por exemplo, e não tem a causa raiz daquele determinado problema porque está debaixo do tapete, está lá no inconsciente. E com essa conexão com a energia e com o espiritual do paciente, algumas coisas começam a vir com maior clareza. Então, durante a aplicação da TISE, eu vou tendo alguns insights. E na TISE Online eu vou fazendo essas anotações das minhas percepções
durante a aplicação e na hora que termina, na hora que o campo fecha, que eu sinto que a gente trabalhou tudo que a gente precisava trabalhar naquele dia, a gente volta, eu chamo o paciente, falo, ó, terminou, e a gente vai para a terceira etapa da sessão, que é um feedback final. Então, durante a aplicação da TISE, você pode sentir algumas coisas que envolvem esse fenômeno de troca de energia. Então, aquilo que eu falei, né? Esses toques mais sutis ou uma região do corpo um pouco mais quente. Você pode ver algumas cores durante a sessão, sentir algumas coisas. A TISE, ela promove um relaxamento também, então é muito comum a pessoa relaxar bastante, às vezes até tirar um cochilo. E tudo isso acontece pela troca de energia. O resultado da sessão mesmo vem depois. Por isso que eu uso dessa última etapa, esse feedback, para contar um pouco o que eu senti, para trazer clareza sobre os trabalhos que a gente fez internamente em autoconhecimento, para ficar mais claro quais são os próximos efeitos que a pessoa pode sentir depois da sessão, que são realmente os resultados que a TISE proporciona em autoconhecimento e em leveza para o paciente. Esse momento também é um momento de escuta do paciente sobre tudo aquilo que ele sentiu durante a sessão. E aí a gente vai conectando todas essas informações sobre o que eu senti e o paciente para construir uma história, para trazer mais clareza sobre o que foi trabalhado. É nessa etapa final que, quando eu sinto que o paciente precisa fazer um acompanhamento de sessões, eu proponho uma frequência, seja ela semanal, quinzenal ou mensal. E é importante a gente destacar aqui que existe uma flexibilidade com relação a isso. Então, ter um ritmo de acompanhamento é legal, porque as coisas vão acontecendo ao longo dos próximos dias e é importante a gente ir trazendo cada vez mais clareza. Só que eu não gosto de impor para o paciente que ele tem como uma obrigação fazer as sessões de TISE conforme a frequência que eu proponho. Porque muitas vezes eu vou propor que ele vinha dali 15 dias, só que deu 15 dias e ele ainda está super bem. Então eu faço uma conversa através do WhatsApp, eu trago um pouco para perto esse entendimento de como que o paciente está, como que ele está se sentindo, porque às vezes a gente pode ou postergar essa sessão ou adiantar, né? Às vezes acontece algum problema que ele quer adiantar a sessão dele para trazer um pouco mais de clareza, tá tudo bem também. Então existe essa flexibilidade, ok? Se tudo isso que eu falei para você fez sentido, vai ser um prazer enorme te atender. Um beijo!